Bem-vindos, galera interessante, a paz de Deus. Que o Senhor Jesus seja sempre em tua vida. Depois vou fazer um vídeo falando se a internet é do diabo ou não. Por enquanto, vamos falar de alguns vídeos que viralizam e muitos acreditam. Tem gente que até para de servir a Deus por causa de vídeos demoníacos, que estão infestados nas mídias sociais, aplicativos, filmes, etc. Mas antes disso, eu faço a pergunta. Estão todos preparados? Não acredite em tudo que você vê na internet. Como o título do vídeo já diz, não acredite em tudo que você vê, analise, compare com a palavra, busque de Deus e Ele te dará o discernimento, ou procure ajuda. Muitos que não entendem fazem vídeos para deturpar a palavra de Deus. Outros já o fazem por não amarem a Deus e sim ao inimigo de nossas almas. São guiados por ele. Suas ideias são malignas e estão levando muitos para o precipício. Tenha muito cuidado. Antes de começar a mostrar os vídeos, um lembrete. Por causa dos direitos autorais, o vídeo é transformado em fotos e pedaços de vídeo. Senão, o vídeo é bloqueado. As coisas estão assim cheias de frescura para a gente fazer conteúdo. Tá cada vez mais difícil. O primeiro vídeo é de um garoto que diz que o rei Davi era gay e tinha um caso com Jonatas, filho do rei Saul. Vamos ver essa loucura. Cara, você sabia que existe uma história de amor gay na Bíblia? Amor gay na Bíblia? Sim, entre Davi e Jonatas, mas os fanáticos religiosos tentam esconder essa história ou eles fingem que nem a conhecem. Eu tô chocado, me conta isso agora. História de amor gay na Bíblia. Jonatas era filho do rei Saul de Israel e seu sucessor natural, mas fez uma aliança com Davi que acabou sendo escolhido para o trono, o que Jonas aceitou de coração, porque como diz na Bíblia, Jonatas o amava com a sua própria alma. E onde está escrito essas coisas? Em 1 Samuel capítulo 18, versículo 1 até o 4. Diz assim: E sucedeu que, acabando ele de falar com Saul, a alma de Jonatas se ligou com a alma de Davi, e Jonatas o amou com a sua própria alma. Mas eles se amavam de verdade ou era um amor de irmãos, de amigos? De verdade, porque tem uma cena que eles tiram a roupa e até se beijam. Nossa, que delícia, faltou só uma musiquinha pra eles entrar no clima. Te faz de doido que o pau te acha. Jonatas se despojou da capa que trazia sobre si e deu a Davi, como também as suas vestes, até a sua espada, o seu arco e o seu cinto. Veja o naipe da figura que está falando da Bíblia. Vamos analisar o texto. E sucedeu que, acabando ele de falar com Saul, a alma de Jonatas se ligou com a alma de Davi, e Jonatas o amou com a sua própria alma. E Saul naquele dia o tomou e não lhe permitiu que voltasse para a casa de seu pai. E Jonatas e Davi fizeram aliança, porque Jonatas o amava como a sua própria alma. E Jonatas se despojou da capa que trazia sobre si e a deu a Davi, como também as suas vestes, até a sua espada, o seu arco e o seu cinto. E saía Davi aonde quer que Saul o enviasse, e conduzia-se com prudência. E Saul o pôs sobre os homens de guerra, e era aceito aos olhos de todo o povo, e até aos olhos dos servos de Saul. Para quem não conhece a Bíblia, no capítulo anterior, Davi tinha acabado de matar o gigante Golias. Todos estavam admirados com aquele jovem que tinha o Espírito de Deus, e tinha livrado todo o povo de Israel. E Abner, um dos chefes de Saul, o trouxe à presença do rei. E a palavra diz que Jonatas amou a Davi de todo o coração, não com um amor sexual, e sim como o amor de um irmão, pois isso era plano de Deus para mais na frente Jonatas socorrer Davi da morte. Sobre a roupa, eles dois fizeram aliança. Davi era pastor de ovelhas, não tinha roupas de guerra, e Jonatas deu as suas, e isso na presença de todos ali, e não em um quarto. Pois se eles estivessem em um quarto, na intimidade, não precisariam trocar as vestes. Vamos ver mais. Levantou-se Davi do lado sul e lançou-se sobre o seu rosto em terra, e inclinou-se 3 vezes e beijaram-se um ao outro, e choraram juntos, mas Davi chorou mais. Ai, eu tô chipando muito! Ai, pai, para! Se você olhar bem a história, eles se amavam muito, até o dia em que Jonatas foi morto. Um texto sem contexto vira pretexto.
Vamos ver a verdade. E indo-se o moço, levantou-se Davi do lado do sul e lançou sobre o seu rosto em terra, e inclinou-se 3 vezes e beijaram-se um ao outro. E choraram muito, mas Davi chorou muito mais. E disse Jonatas a Davi: vai-te em paz, o que nós temos jurados ambos em nome do Senhor, dizendo: o Senhor seja entre mim e ti, e entre a minha descendência e a tua descendência, seja perpetuamente. Então se levantou Davi e partiu, e Jonatas entrou na cidade. A verdade é que Saul resolveu matar a Davi de qualquer maneira, e Jonatas, seu filho, tinha feito uma aliança eterna com Davi na presença de Deus. Jonatas disse a Davi: vou sondar o meu pai, se ele quiser te matar, te esconde e eu vou atirar uma flecha. Se eu atirar ela antes de ti, pode vir que Saul não te matará, mas se eu atirar a flecha depois de ti, então meu pai quer te matar. E Jonatas foi onde seu pai e viu que ele queria matar Davi. E Jonatas ficou muito triste porque eram como irmãos. E quando ele atirou a flecha, que passou de Davi, então Davi viu que era verdade, que Saul queria matá-lo. E os dois choraram muito na despedida. Veja que eles se inclinaram adorando a Deus e não numa relação sexual. E veja que Jonatas disse: vai-te em paz, o que nós temos jurados ambos em nome do Senhor. Eles juraram na presença de Deus. Tu achas que Deus aprovaria uma união gay? Vamos ver o que diz na palavra. Com homem não te deitarás como se fosse mulher. A abominação é. E semelhantemente também os homens, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros, homens com homens, cometendo torpeza e recebendo em si mesmos a recompensa que convinha o seu erro. Porque tirou da terra os rapazes escandalosos e tirou todos os ídolos que seus pais fizeram. Também desterrou da terra o resto dos rapazes escandalosos que ficaram nos dias de Asa, seu pai. E havia também homens e mulheres que serviam como prostitutos nesses lugares pagãos de adoração. O povo de Israel fez todas as coisas vergonhosas que faziam os povos que o Senhor Deus havia expulsado da terra, conforme os israelitas iam avançando para dentro do país. Da mesma forma, derribou os aposentos dos prostitutos religiosos, conhecidos como sodomitas, e que ficavam nas dependências do templo do Senhor, local onde as mulheres trabalhavam, tecendo as roupas usadas nos cultos de adoração à deusa Azerá. Se Deus, de acordo com a palavra, não aprova a homossexualidade, como ele deixaria Davi se tornar rei de Israel? É só pensar direito e discernir se estão falando a verdade ou heresias. Em Samuel 2, versículo 25, Davi faz a sua última declaração, onde ele diz: como caíram os poderosos no meio da peleja, Jonatas nos teus altos foi morto. Angustiado estou por ti, Jonatas. Quão amabilíssimo me eras. Mais maravilhoso me era o teu amor do que o amor das mulheres. Nossa, eu preciso de uma série dos dois na Netflix na minha mesa agora. Eu também, e tá na hora do amor dele ser divulgado. Me segue pra próxima história. Nesse texto, Davi estava falando de um amor fiel, pois para ele Jonatas era muito estimado, tinha salvado sua vida. E Davi nunca esqueceu do pacto que fez com seu amigo e irmão, pois quando ele se tornou rei, procurou os descendentes de Jonatas para retribuir a ajuda de seu amigo. E a aliança sobre a descendência foi feita. Vamos ler. E disse Davi: há ainda alguém que tenha ficado da casa de Saul, para que lhe faça benevolência por amor de Jonatas? E havia um servo da casa de Saul, cujo nome era Ziba, e o chamaram à presença de Davi. Disse-lhe o rei: és tu Ziba? E ele disse: servo teu. E disse o rei: não há ainda alguém da casa de Saul, para que use com ele da benevolência de Deus? Então disse Ziba ao rei: ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. Então mandou o rei Davi, e o tomou da casa de Maquir, filho de Amiel, de Lodebar. E Mefibosete, filho de Jonatas, o filho de Saul, veio a Davi, e se prostrou com o rosto por terra, e inclinou-se. E disse Davi: Mefibosete. E ele disse: eis aqui teu servo. E disse Davi: não temas, porque de certo usarei contigo de benevolência por amor de Jonatas, teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul, e tu sempre comerás pão à minha mesa. E chamou Davi a Ziba, moço de Saul, e disse-lhe: tudo que pertencia a Saul e toda a sua casa tenho dado ao filho do teu senhor. E cuidado, jovem, pois difamar um ungido de Deus não é coisa boa, é procurar a ira do Todo-Poderoso na tua vida, pois a palavra diz que a vingança pertence a Deus. É só uma dica, que Deus te faça ver a verdade. Agora veja esse herege de chifre fazendo com que as pessoas odeiem a Deus. Ele procura apenas texto que ele acha interessante para falar que Deus é um carrasco. Vamos ver. 2 Reis 2, 23, 25. Jovens zombam do profeta.
Depois foi dali a Betel. Subindo pelo caminho, saíram os rapazes da cidade e zombavam dele, dizendo: sobe, calvo, sobe, calvo. Olhando ele para trás, viu-os e os amaldiçoou em nome do Senhor. E saíram 2 ursos do monte e despedaçaram 42 deles. Essa é a Bíblia. Amém. Eliseu era um profeta de Deus, portanto autorizado a falar da parte de Deus e com uma autoridade que apenas os que tinham sido escolhidos para aquela tarefa tinham. Ele podia amaldiçoar alguém e abençoar. Ele tinha o dobro do poder de Elias, chegando ao nível de ressuscitar o filho da Sunamita. Tal poder assim não é para qualquer um, e sim para um servo fiel do Deus Altíssimo. Os jovens estavam caçoando do profeta de Deus, chamando ele de careca. Vinham perseguindo e gritando: sobe, careca! Sobe, careca! E ele, olhando para trás, disse: sejam amaldiçoados em nome de Deus. Se ele era profeta de Deus, ele ia amaldiçoar em nome do diabo? O fato de ursos selvagens terem matado a todos mostra que o próprio Deus estava por trás do que Eliseu disse, pois Eliseu não teria de si mesmo poder sobre animais selvagens, mas Deus sim. E mostra para quem fez o vídeo que Deus é quem defende seus servos, e tem que tomar muito cuidado com o que se diz. Esse negócio de ficar dizendo que Deus é amor, que ele aceita tudo, isso não cola mais. Isso é procurar pretexto para fazer o mal. Deus é amor, mas também justiça. Ou é justo um estrupador de criancinhas, assassino, etc., que não se arrependeu e ir para o mesmo lugar dos fiéis do Senhor Jesus? Vai nessa. Procura perseguir um servo ou uma serva do Senhor. Todo pai defende seus filhos e a mão de Deus é pesada. Agora vamos ver o que a palavra fala sobre maldição. Maldito todo aquele que não persiste em praticar todas as coisas escritas no livro da lei. Preste atenção, hoje estou pondo diante de vocês a bênção e a maldição. Vocês terão bênção se obedecerem aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, que hoje estou dando a vocês, mas terão maldição se desobedecerem aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, e se afastarem do caminho que hoje ordena a vocês, para seguir deuses desconhecidos. A maldição do Senhor está sobre a casa dos ímpios, mas ele abençoa o lar dos justos. Mas, ainda que nós, ou um anjo dos céus, pregue um evangelho diferente daquele que pregamos a vocês, que seja amaldiçoado. Ou até um anjo que prega um evangelho errado, que seja amaldiçoado. Se alguém não ama o Senhor, seja amaldiçoado. Vem, Senhor. Nessa ocasião, Josué amaldiçoou a cidade em nome de Deus, dizendo: quem tentar construir de novo esta cidade de Jericó será amaldiçoado pelo Senhor. Quem puser os alicerces perderá o filho mais velho. Quem colocar os portões perderá o filho mais moço. Isso aqui é uma ordem que Deus tinha dado para destruir aquela cidade, e quem fosse remontar ela de novo, construir ela de novo, seria amaldiçoado. Então a pessoa que fosse fazer isso estava procurando maldição. Como diz na palavra, duro é cair nas mãos de um Deus poderoso. Ele é o Criador e dono de tudo. Quem obedece suas leis tem benção. Quem é desobediente tem a maldição. Por quê? Porque o diabo é quem toma de conta da vida da pessoa e faz com ela o que quer. E do diabo não vem nada de bom. É só ser obediente que as maldições fugirão de sua vida. Não é Deus que é ruim, não é Ele que põe no inferno. São as pessoas que escolhem, são elas que procuram servir ao diabo e assim receber com ele o que está preparado, a saber, o lago de fogo e enxofre. Veja o que Gabile disse em um podcast. Ela que era da igreja e filha de uma missionária, segundo Wikipédia. Sobre alguns costumes, algumas doutrinas que os homens colocavam e levavam para dentro da igreja que não era certo. Né? Porque Deus ele deixou vários mandamentos ali que a regra é clara. Amar o próximo como a ti mesmo, vem como estás. Deus não disse que você não podia usar calça, Deus não falou sobre sua escolha sexual, Deus não falou sobre o seu cabelo, sobre a sua unha. E as pessoas colocaram muitas doutrinas que acabaram levando o cristianismo por um lado que ele não tem que ir. Porque Deus não representa nada disso, Deus não representa isso. Deus deu livre arbítrio pro ser humano. Deus é amor, Deus representa isso. Se você ama, se você não faz mal ao próximo, e se você pratica o bem, você já está praticando as leis que Deus deixou na terra. Veja que ela diz que os homens colocaram doutrinas nas igrejas que ela acha errado. Ela disse que Deus não falou sobre calça, sobre cabelo, sobre unhas, etc. Mas vamos ver se tem na Bíblia ou não. A mulher não vestirá traje de homem, e nem o homem vestirá roupa de mulher, porque qualquer que fizer isso, a abominação é ao Senhor teu Deus.
Da mesma forma, quero que as mulheres se vistam modestamente, com decência e discrição, não se adornando com tranças e com ouro, nem com pérolas ou com roupas caras, mas com boas obras, como convém às mulheres que declaram adorar a Deus. O enfeite delas não seja o exterior, no frisado dos cabelos, no uso de jóias de ouro, na compostura de vestes, mas o homem encoberto no coração, no incorruptível traje de um espírito manso e quieto, que é precioso diante de Deus. Tem gente que ouve essas coisas de famosos e acreditam que pode fazer de tudo. Basta amar a Deus que Ele permite tudo. Veja que ela diz que serve a Deus do jeito dela. Qual será o jeito? Continuo acreditando e servindo a palavra do meu jeito, mas não seguindo essas doutrinas que as pessoas impõem, sabe? Porque eu acho que quem transforma a pessoa é Deus, não é o ser humano. O ser humano, porque a gente não também tem que julgar tem ninguém, defeito. que todo mundo erra. Então, isso me trouxe para um outro nicho musical, onde eu comecei a amar, explorar, ouvir Perla, MC Sabrina, Valesca Popozuda. E aí eu comecei a criar um amor pelo funk, porque eu descobri dentro do funk, na época que tava surgindo Perla, aí veio Anitta, que você podia fazer shows, dançar e cantar, ou seja, era muito performático. E aquilo ali sempre me encheu os olhos, eu sempre gostei de fazer isso na escola e tudo mais. Pronto, ela serve a Deus cantando funk, com roupas e danças sensuais, etc. Aí já dá pra desacreditar que seu jeito de servir a Deus é o jeito certo. Aliás, tem dessas famosas que nem sabe o que é Deus. Veja o caso da Vanessa Lopes. Perguntaram pra ela no podcast sobre Deus. Ela gaguejou, pensou e disse de um jeito assim, balançando a cabeça no sentido negativo, quase sem querer. Agora, quando perguntaram sobre o TikTok, aí ela explodiu. Ela falou com alegria, quase desmaiando de prazer, que o TikTok é sua vida. Deus. Eita, me pegou agora. Deus. Salvação, perdão. TikTok. Minha vida. São nessas pessoas que muitos se espelham. Essa outra que xinga, fala palavrões a respeito do Senhor, chama ele de coisa que eu nem posso dizer. É uma tristeza só. Pessoas que já saíram comigo pode provar. Qualquer pessoa que tá passando necessidade, eu vou no mercado mais próximo e eu compro alguma coisa pra pessoa comer e beber. Beleza. Eu faço isso quando eu vejo, porque eu fico, né, bastante tocada. Por que ele não faz? Estranho, né? Estranho, por que ele não faz? Bem estranho, né? Tipo assim, ele criou todo mundo pra todo mundo se fuder. Porque é isso que a gente fica aqui no mundo, né? A gente tá aqui no mundo só pra se fuder na mão dele. Tipo, o pobre nasce pobre, continua pobre, o rico nasce rico, continua rico, não tem mudança nenhuma. E ele poderia mudar isso, mas ele não muda porque ele não quer. Ele só quer ver o caos, ele adora assistir o caos. Então aí, né, gente, se até eu, que não sou nenhuma divindade, que eu não criei nada, eu vou lá e eu pago alguma coisa pro cara comer, por que Deus não faz isso? Por que ele não acaba com a fome do mundo? Por que ele não acaba com a violência do mundo? Exatamente porque ele adora ver o caos. Adora ver o caos. E não faz nada, absolutamente nada sobre isso. Por quê? Porque ele é um puta de um egocêntrico do caralho. Outra coisa é que as igrejas só podem louvar ele, né? Tipo assim, não pode ter nenhum outro santo, não pode ter nenhuma outra divindade, só pode ter ele. Porra, ele quer ser tão exclusivo assim, tipo, porra, só pode ter eu. Me adorem, adorem a mim. Todo o resto tá errado, adorem só a mim. É como a palavra diz, meu povo sofre por não conhecer a palavra. Pessoas como essa moça que detestam a Deus procuram suas próprias desgraças e só se lembram dele quando pulam um muro e dão de cara com o pitbull. Nessa hora todos gritam por Deus. Se tu não ama a Deus, então fica com teu satanás por aí mesmo e deixa nosso Deus em paz. Meus amados, é tanta coisa que aparece e estão levando muitos para o buraco, para a perdição. Mas não se enganem, todos serão cobrados nessa vida ou na outra. Isso é uma certeza.
E será que, se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, que hoje eu te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra, e todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. Quando ouvires a voz do Senhor teu Deus, bendito serás na cidade, e bendito serás no campo, bendito o fruto do teu ventre, o fruto da tua terra, e o fruto dos teus animais, e as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas. Bendito o teu cesto e a tua amassadeira. Bendito serás ao entrares, e bendito serás ao saíres. O Senhor entregará feridos diante de ti os teus inimigos, que se levantarem contra ti. Por um caminho sairão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão da tua presença. O Senhor mandará que a benção esteja contigo nos teus celeiros, e em tudo que puseres a tua mão, e te abençoará na terra que te der o Senhor teu Deus. O Senhor te confirmará para si como povo santo, como te tem jurado, quando guardares os mandamentos do Senhor teu Deus, e andares nos seus caminhos. E todos os povos da terra verão que é invocado sobre ti o nome do Senhor, e terão temor de ti. E o Senhor te dará abundância de bens no fruto do teu ventre, e no fruto dos teus animais, e no fruto do teu solo, sobre a terra que o Senhor jurou a teus pais te dar. O Senhor te abrirá o seu bom tesouro, o céu, para dar chuva à tua terra no seu tempo, e para abençoar toda a obra das tuas mãos. E emprestarás a muitas nações, porém tu não tomarás emprestado. E o Senhor te porá por cabeça e não por cauda, e só estarás por cima e não debaixo, se obedeceres aos mandamentos do Senhor teu Deus, que hoje te ordeno, para os guardar e cumprir. E não te desviarás de todas as palavras que hoje te ordeno, nem para a direita nem para a esquerda, andando após outros deuses para os servires. Será, porém, que se não deres ouvido à voz do Senhor teu Deus, para não cuidares em cumprir todos os seus mandamentos e os seus estatutos que hoje te ordeno, então virá sobre ti todas estas maldições e te alcançarão. Maldito serás tu na cidade, e maldito serás tu no campo. Maldito o teu cesto e a tua amassadeira. Maldito o fruto do teu ventre e o fruto da tua terra, e as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas. Maldito serás ao entrares, e maldito serás ao saíres. E você, prefere bênção ou maldição? Deixe aí teu comentário. Muito cuidado com o que se vê na internet, pois podemos trazer maldição para nossas casas. Esse vídeo termina por aqui. Nos encontraremos no próximo, se Deus quiser. De já, agradeço mais uma vez a todos que estão ajudando o canal. Que Deus abençoe a tua vida, retribua com as bênçãos do céu. Que todas essas bênçãos citadas acima estejam na tua vida, em nome de Jesus. Tô indo nessa. Valeu! 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 Valeu!